Olá pessoal, meu nome é Felipe e você está no canal Algorithm Space. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questãozinha da lista de vetores relacionada à monitoria de introdução à programação. Lembrando pessoal que o código dessa questão aqui a gente vai disponibilizar no site Algorithm Space, que vai estar o link ou na descrição ou no primeiro comentário aqui embaixo. Então vamos para a questão. Olá pessoal, vamos agora estar resolvendo mais uma questão da lista 4. Lista 4, a lista de vetores. Ok, agora fazendo a questão 4. Questão 4, ele pede para você receber dois vetores de n números. Lembrando que o n é uma constante que a gente define, no qual cada vetor ele já fala que vai estar ordenado. Então ele fala aqui que já vai estar ordenado. Vai estar ordenado em forma crescente. E você não precisa validar. Então é certeza dele já vir ordenado. E aí depois ele quer que você gere um terceiro vetor com a junção desses dois vetores ordenados. O que isso quer dizer? Ele quer que pegue esse vetor 1 junto com o vetor 2 e entregue ele ordenado. Então, tem várias formas de a gente fazer aí essa ordenação. Por exemplo, você pode juntar os dois vetores, V1 junta com V2. Pensa isso, união, é melhor união aqui. Você junta ele com V2 num vetor V3 e você ordena esse V3. Pode ser feito assim. Mas tem um jeito fácil, que é você ir montando esse V3 com os elementos do V1 e do V2. Por exemplo, você tem aqui no dele, ele fala 1, 2 e 3. E o outro é um tamanho também, 3, que seria o 2, o 4 e o 5. E aí o V3, como ele seria a junção desses dois vetores, então ele teria um tamanho 2n. Então ele teria que abarcar 6 espaços. Ok, pessoal? E aí, qual é a ideia desse que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa ideia aqui, que é o quê? Eu estou querendo preencher esse espaço. Então, eu vou olhar. Aí, eu inicio o vetor. Por exemplo, aqui vai ter vai ser o i, aqui vai ser o j. Aí, o i e o j, ele começa... E aqui, aí esse vetor aqui, vou ser o i, aqui vai ser o j. E aí, o vetor i, ele tá aqui, ele começa aqui na primeira posição, e o vetor j também. Então, eu quero botar o daqui. Então, se eu quero que ele seja na forma crescente, então, eu vou pegar o menor deles. Quem é o menor deles? O menor deles é 1. Então, eu vou aqui, eu pego ele, eu copio ele para cá. Eu avanço essa minha setinha, ela não vai estar mais aqui. E eu avanço também a setinha do vetor 1. Então, ela não vai estar mais aqui. E ela vai estar aqui. E agora, para esse local? Esse local eu vou preencher, ou eu preencho com 2 desse vetor aqui, ou eu preencho com 2 desse vetor. Então, tanto faz. Então, só por curiosidade, eu vou preencher com esse daqui. Então, esse aqui, ele avança aqui para esse. E aqui eu boto 2. E aqui eu avanço também esse aqui para cá. Então, quem é que eu vou colocar na terceira posição? Quem é o menor? É 2 ou 4? É o 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou avançar aqui esse meu vetor para a próxima posição. E eu avanço esse também meu para a próxima posição. E aí eu vou fazendo. Por exemplo, quem aqui vai ser? É 3 ou 4? Então é 3. Então, aqui eu vou avançar e eu terminei o vetor 1. Ok, sobrou, eu avanço aqui para cá. Mas eu já acabei o vetor 1. Então, só o que sobra é o vetor 2. Eu sabendo que ele está ordenado, é só eu copiar aqui. O que está aqui no 4, eu vou botar para cá. E o aqui está no 5, eu vou botar para cá. E com isso a gente tem esse vetor 3 ordenado de uma forma simples. A gente vai simplesmente juntando a cada passo, junta o menor desse daqui. Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar, pessoal. E vamos agora escrever o código. Então, lembrando aqui que a gente vai definir aqui o tamanho. Então, um define n. O tamanho, se ele não me engano, eu estava utilizando o tamanho 3. Então, a gente vai criar agora os 3 vetores. Então, a gente vai utilizar mesmo o vet1 de tamanho n, o vet2 de tamanho n, e o vet3, que ele vai ter o tamanho de... ele vai ter o dobro do tamanho de n. Então, vai ser n vezes... vai ter 2 vezes n. Ok. Criamos os 3 vetores. Agora, vamos preencher o vetor 1 e o vetor 2. Primeiro, 1. Preenchendo 1. A gente vai botar aqui só por organização. Vamos lá. Preenchendo... o vetor. Vamos só botar vetor 1. Vetor 1. Barra n. E aí vamos preencher. Aquele que vocês devem estar sabendo. Preencher. Cria um for. Tamanho n. E aqui a gente vai recebendo. Por exemplo, print. Digite o número. A gente vai botar um número que a gente vai estar querendo digitar. Da vetor. Barra n. E aí a gente bota i mais 1. Para significar o número que a gente está querendo. E aí a gente... scanf para receber. Scanf para a gente receber. Para receber do vetor. É um vetor inteiro, então D
porcentagem D, o E comercial e o VET. A gente tá pegando o VET1 e pronto, criamos aqui. E com isso aqui a gente já consegue pegar aqui as informações do VET1. Lembrando que, como ele falou lá no texto, a gente não precisa fazer validação, porque ele já vai entregar os números ordenados. E aí pro vetor 2 vai ser a mesma coisa, então peço permissão para você para copiar e a gente só vai alterar aqui. Então agora vai ser o vetor 2, digita um número e aí a gente vai armazenar agora no vetor 2. Pronto. Criado isso, agora a gente vai percorrer os vetores dessa forma aqui que eu expliquei. A gente vai percorrer o vetor 3, pegando o menor deles aqui. Então, como é que a gente faria isso aqui, pessoal? Então, a gente faz isso. Opa. A gente faz isso aqui. A gente vai utilizar um while. Então, com um while, você tem que definir os índices antes. Então, vamos definir aqui os índices. Então, seria I. Vai começar com 0. Um J. Vai começar com 0. E aí eu vou definir um K, que vai ser do meu vetor 3, que vai começar com 0 também. Então, vai ser todo mundo começando com 0. E eu vou fazer aqui um while. E qual vai ser a condição do while? A ideia aqui é o seguinte, eu vou fazendo até que um desses vetores acabe, porque você percebeu que assim que eu acabei o vetor 1, aqui do I, eu simplesmente copiava o resto aqui do vetor que sobrou. Então, a gente vai fazer essa condição, até quando um dos dois atingir, quando o I, a gente vai fazer isso enquanto o I for menor que N, e J menor do que N. Porque com isso aqui, se um deles passar de N ou chegar a N, quer dizer que acabou, a gente já leu aquele vetor todo e a gente pode simplesmente copiar o resto. Então, vamos ficar fazendo aqui somente essa. A gente vai focar aqui só até esgotar um deles. Então, como é que a gente esgota? Então, a gente vai sempre verificar qual deles é o menor. Então, VET1I, ele é menor ou igual ao VET2. Então, e o VET2 é o J. Então, se ele for menor, se o VET1 for menor, então é ele quem vai primeiro. Então, quem vai parar no VET3? Opa, olha aqui, ó. O lance de você copiar e colar. Esquecemos do VET, botar o VET3 aqui. Então, VET3, o dele é o K. Então, o VET3 na posição K, a gente vai receber o VET1 na posição I. E aí, com isso aqui, a gente recebeu, a gente foi aqui e preencheu o valorzinho. Só que agora a gente tem que avançar tanto o ponteiro do V3, então a gente vai ter que somar mais um no K, quanto no do I. Então, a gente simplesmente agora soma K mais e I mais. Ah, isso. E agora, caso o VET1 não seja o menor, a gente vai fazer a contrapartida, que é o else. Então, else, que é... Isso aqui é quando o VET2 ele é o menor, então o VET3, aqui que tem um índice K, ele vai receber o valor do VET2, que tem um índice J. Ok, botamos agora o valor do vetor 2 no vetor 3. Então agora a gente só precisa agora avançar eles. Então, mais K e J mais. E aí eles vai fazendo isso aqui até que um desses dos vetores eles se esgote. Depois que eles se esgotaram, a gente só precisa verificar qual deles. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Como é que a gente vai fazer aqui um while, enquanto I menor do que N? Quer dizer, o que é que a gente tá olhando aqui? Aqui tem um if embutido, que é o quê? Se o I ele não tivesse esgotado, a gente vai fazer ele se esgotar. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o VET3, na posição K, e vamos botar o resto que tem no VET1, que é o I, no VET3. E aí, lembrando, aumentar o K, aumentar o I. E aí, com isso aqui, a gente faz, se, por exemplo, aqui, se o vetor 2 acabar, com isso aqui a gente vai botar tudo que está no 1 no vetor 3. E da mesma forma, a gente faz se o 1 acabar. Se o 1 acabar, então a gente vai utilizar aqui o J. Então a gente vai olhar o J. Se o J for menor, então quer dizer que ele não acabou. Então eu vou aqui adicionar as coisas do vetor 2, que tem índice J, e fazer o J e aumentando também. E com isso aí a gente vai preenchendo cada um por vez. Por exemplo, a gente preencheu aqui um, avança ele, avança o outro, vai avançando o K, aqui no nosso caso, o V3 é o K, o I e o IJ é o do V1, V2. E aí a gente vai avançando. E quando acabar um deles, a gente só vai transferindo todos os outros. Bom, acabamos aqui. Já aqui nós já vamos ter no vetor 3. O vetor 3 vai estar ordenado. Agora vamos só imprimir. Então, para imprimir, vou botar aqui. Ok. Vamos só botar um vetor 3. Vai. E aí, um for. Lembrando que o for dele, ele tem um tamanho n vezes 2. Aqui, pessoal, ó, quase que eu passava o erro. Como é que a gente já criou uma variável y lá em cima, a gente não pode criar outra porque ela está num escopo maior. Então, a gente só vai redefinir o valor de y, de i, quer dizer, para 0. E aí, com isso aí, a gente pode trabalhar normalmente, imprimindo o nosso vetor. Por exemplo,
Vou botar aqui 3 parênteses, porcentagem D. E aqui fora eu boto o vet 3 i. Então, com isso, se eu não tiver errado em nada, pode acontecer, isso aqui vai dar certo. Então, vamos testar. Testando aqui, ó, vetor 1 ele já pediu. Vamos pegar os dados aqui que ele botou, ó, 1, 2, 3. Então, C, 1, 2, 3. Aqui o vetor 2. O vetor 2, temos 2, 4, 5. Então, temos 2, 4 e 5. E aqui ele já nos deu, ó, vetor 3, ó, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ordenado e tudo estruturado, tudo certinho. Então, com isso, finalizamos essa questão. E aí, pessoal, entenderam a questão? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar olhando aqui e tirando a dúvida o mais cedo possível, ok? Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal para o próximo vídeo e pode seguir aqui para a próxima questão, aqui vai estar aparecendo em algum dos meus 2 lados aqui no final do vídeo, ok? E até o próximo